Como um árbitro decidiu dançar durante uma partida, como Neymar provocou uma jornalista, como Alphonso Davies reagiu de maneira inusitada à mudança de Sadio Mané para o Bayern, e também como Pep Guardiola começou a conversar com uma cadeira, são momentos como esses que podem melhorar o seu humor mesmo nos dias mais difíceis, pois essa é mais uma parte de momentos no futebol em que é difícil segurar o riso. Vamos começar com um episódio que aconteceu com os jogadores do Milan. Rafael Leão estava tão ansioso para compartilhar a alegria de um gol com seus companheiros que calculou mal suas habilidades e ao pular simplesmente passou por cima da cabeça de Theo Hernandes. Rafael deveria considerar se aventurar no basquete caso o futebol não der certo. Vamos continuar o nosso desfile de episódios engraçados e absurdos no futebol com dois defensores desajeitados. Após um cruzamento alto da lateral, a bola rebateu em um dos zagueiros e depois no outro. Os dois não conseguiram manter o equilíbrio e caíram no gramado de forma surpreendentemente sincronizada, e a bola acabou sobrando para o atacante adversário, que aproveitou a oportunidade com prazer. Em uma partida de futebol, toda a atenção está focada na bola, sendo difícil perceber o que acontece fora das quatro linhas, mas as câmeras de televisão não perdem nada. O bandeirinha estava tão concentrado em garantir que Arjen Robben seguisse as regras que não percebeu uma garrafa em seus pés, escorregando de forma engraçada no gramado. Foi exatamente esse objeto inesperado que fez dele o protagonista daquele momento. Quando um jogador foi cobrar um lateral, ele planejava lançar a bola o mais longe possível, mas não conseguiu de jeito nenhum. A bola escorregou de suas mãos no último momento e caiu atrás dele. No episódio seguinte, o jogador mexicano do PSV, Eric Gutiérrez, mostrou um método inovador de desarme. No último segundo, o mexicano caiu de barriga na frente do adversário e conseguiu roubar a bola. Parece que ele simplesmente tropeçou, e isso não fazia parte do plano, mas o resultado foi bastante impressionante. Os defensores deveriam adotar essa técnica. Os próximos movimentos inovadores de desarme foram demonstrados pela lenda do Manchester United, Phil Jones. O jogador tropeçou, caiu, tentou alcançar a bola de 4, mas nem isso deu certo. No fim das contas, a bola foi perdida e o momento foi desperdiçado. Falando de outra lenda dos Diabos Vermelhos, Harry Maguire, ele ainda está longe de ser comparado, mas juntos eles fariam uma dupla inesquecível sem dúvida. Não há como duvidar disso. Estamos acostumados a ver árbitros rígidos, inflexíveis e que não caem em provocações. Mas este árbitro aborda seu trabalho com tanta graça que acho que seria impossível discutir com ele simplesmente por causa do riso. É difícil argumentar algo sério quando se está chorando de tanto rir. O protagonista do próximo episódio foi o austríaco Sebastian Prödl. Após uma vitória tranquila contra o adversário, o defensor do Watford correu atrás da bola balançando os braços de forma hilária. Fico curioso se ele estava tentando manter o equilíbrio ou acelerar ainda mais. Antes do início da partida, o árbitro principal e seus dois assistentes apertaram as mãos, desejaram um bom jogo e já estavam prestes a entrar em campo quando dois deles colidiram de cabeça. Esperemos que isso não tenha afetado suas decisões em lances duvidosos. O próximo episódio foi confuso. A bola estava de um lado e de outro. Os jogadores caíam no gramado com e sem motivo. Houve muitos chutes e bloqueios, e até um passe por cima de si mesmo. Mas tudo terminou com o goleiro cometendo um erro ao não conseguir controlar a bola e um jogador cabeceando para o gol. O que dizer? É uma situação comum em simuladores de futebol. O próximo herói do episódio é o divertido Neymar. A repórter do clube parisiense estava falando sobre algum evento do jogo, enquanto o brasileiro no fundo fazia caretas e sorria com todos os dentes. Em seguida, parece que algo animado começou a tocar nos fones de ouvido e Neymar começou a dançar. Agora aqui está um vídeo de como ficar na frente do gol vazio e não marcar. O atacante correu de forma muito preguiçosa em direção ao gol e pagou por isso. Se embananou com as pernas, a bola ficou para trás e o zagueiro adversário facilmente roubou a bola. No próximo episódio, o jogador novamente mostra técnicas secretas de como proteger a bola do adversário. Após um chute, o goleiro do Anderlecht defendeu com facilidade e a bola foi parar nos pés do zagueiro belga Elias Cobot. O jogador cometeu um pequeno erro e, para evitar o perigo, recorreu a um truque arriscado. Como dizem, tem que parar a qualquer custo. Antes do início do jogo, parece que o treinador deu instruções claras para seus jogadores segurarem Leroy Sané de qualquer forma. E o jogador fez o que pôde agarrando Leroy por onde suas mãos alcançavam. Antes de chegar às mãos dos campeões da Itália de 2022, a taça passou pelas mãos de uma garota simpática, que quase se machucou ao se enroscar na taça em um arco decorativo na saída do túnel. Alphonso Davies, como muitos de nós, adora jogar videogames, mas o canadense não se limita a jogar sozinho em frente ao monitor. Ele faz streaming. Em uma dessas transmissões, Davies estava rolando o feed de notícias e de repente viu um post no canal oficial do Bayern de Munique anunciando que Mané era jogador do Bayern.
Agora veja a reação empolgada de Alfonso a essa notícia. É difícil imaginar o que esse fã sentiu quando finalmente teve a chance de tirar uma foto com o especial, mas José Mourinho estava constantemente distraído, e a foto provavelmente não saiu como o fã esperava. E agora, Christopher Nkunku parece que pegou um celular nas mãos pela primeira vez. Uma comissária pediu ao francês para tirar uma selfie com o celular dela. Christopher pegou o smartphone, mas começou a achar que algo estava errado. Ele olhou para o telefone, fez algo algumas vezes, mas não deu certo. Então a comissária sugeriu de forma bem humorada que ele estava segurando o aparelho de cabeça para baixo. O francês sorriu e finalmente tirou a foto de lembrança. Pablo Zabaleta teve uma ótima oportunidade de fazer um cruzamento para a área, mas colocou o pé de apoio tão perto da bola que acabou chutando-a para fora de campo. A primeira reação, claro, foi de decepção, mas basta olhar para a reação de um torcedor que estava literalmente chorando de tanto rir. E com o tempo, até o próprio Pablo começou a sorrir. O ex-meio-campista francês do Newcastle, Alan Saint-Maximin, tentou demonstrar suas habilidades de drible, mas seus movimentos mais pareciam uma dança. Dê uma olhada, é muito engraçado, ele seria um ótimo adversário para Neymar. Pep Guardiola ainda não consegue se acostumar com o fato de que Mikel Arteta não é mais seu assistente, e então Pep decidiu brincar com a câmera. O treinador começou a explicar algo para uma cadeira vazia. A reação divertida de seu colega, que observava a cena sem entender nada, foi impagável. Após uma série de rebotes, o brasileiro Lopes conseguiu finalmente mandar a bola para o fundo da rede e saiu correndo para comemorar o gol. Ele pulou a placa publicitária e se machucou. O jogador não calculou que além do cercado havia uma altura considerável. No replay dá para ver claramente que ele parecia cair em um abismo. Provavelmente essa lesão entra na lista das mais idiotas já sofridas durante um jogo. Parece que o jogador ficou tão entediado no banco de reservas que decidiu aproveitar o tempo da melhor forma possível. Não sei o que você pensou, mas é claro que ele estava apenas aquecendo os músculos para entrar em campo e evitar uma lesão. Laurent Koscielny e Aleksandar Mitrovic lutaram tão intensamente pela bola que saíram do campo e só conseguiram parar graças ao painel publicitário. Foi engraçado como ambos ficaram pendurados nele de forma tão sincronizada. Mario Balotelli não conseguiu apenas comemorar o gol com a equipe e já estava pronto para continuar o jogo. O italiano decidiu demonstrar suas habilidades de Kung Fu para um companheiro de equipe e deu um chute em sua cabeça. Ainda ele está longe de ser como o aposentado Zlatan, mas eu gostaria de ver um duelo entre ele e o sueco. Aparentemente as coisas não estavam saindo muito bem para a equipe neste jogo, e o goleiro inventou uma maneira de dar uma pequena vantagem ao seu time nos minutos finais. Ele esperava que os jogadores adversários se aproximassem e assim que chegavam perto agarrava a bola com as mãos e em estilo golfinho caía aos pés dos oponentes. Ele fez isso várias vezes e depois de levar um chute na cabeça começou a argumentar com o árbitro que jogaram contra ele à moda de Esparta, exigindo um cartão vermelho. Um dos muitos jogos entre Manchester United e Chelsea foi marcado por este momento engraçado. Ambas as equipes estavam preparando substituições e a câmera focou na linha lateral para mostrar quem estava prestes a entrar em campo. Justamente nesse momento, um torcedor decidiu escovar os dentes durante o jogo. O treino já havia terminado e era hora de ir embora. Mas Lionel Messi, antes de sair, decidiu mostrar a todos a precisão de seu passe. Ele lançou a bola para o outro lado do campo e acertou bem entre as pernas de um repórter. E aqui temos um caso engraçado de karma. O derby de Merseyside sempre é cheio de emoções. Tudo começou quando Jordan Pickford pegou a bola com as mãos, caiu de propósito no chão e com um grande sorriso piscou. Talvez tenha sido para Jürgen Klopp. Mas a diversão para Pickford acabou aí, pois ele começou a tomar gols um após o outro. Para irritar ainda mais os jogadores e torcedores do Everton, após um chute de Richarlison, Alisson pegou a bola com facilidade e parodiou o goleiro do Everton. Neste caso, um jogador decidiu recorrer a medidas desesperadas. Ele pegou a mão do adversário, bateu em seu próprio rosto com ela e caiu. O jogador começou a fingir um sofrimento insuportável. E o plano funcionou. O árbitro, que estava a poucos metros, marcou uma falta a favor da equipe. Um verdadeiro simulador. No jogo entre Uruguai e Chile, ocorreu um episódio cômico, no minuto 87, com o placar em 1-1. Luís Soares, de repente, se agachou e começou a amarrar o cadarço de sua chuteira. Inicialmente, ele fez isso um pouco afastado do goleiro, mas quando viu que Cláudio Bravo pretendia colocar a bola em jogo, ele se moveu rapidamente para o local de onde o
goleiro chileno iria bater, um pouco surpreso com a atitude do uruguaio, Bravo não encontrou nada melhor a fazer do que empurrar a bola entre as pernas de Suárez. Uma cena curiosa aconteceu no jogo entre Borussia e Wien. No 30º minuto, o ex-atacante das abelhas Erling Haaland conseguiu ganhar um pênalti após uma infração por parte do goleiro. Deitado no chão, o norueguês não se levantou imediatamente, optando por fazer algumas flexões primeiro. Apenas quis fazer algumas flexões, e os torcedores também estavam gritando por isso, disse o atacante após o jogo. Se você está cansado de perder os melhores momentos dos jogaços de futebol por causa da lentidão ou interferência do canal de TV, tenho a solução perfeita para você. Apresento a Meta TV, um serviço de streaming que nunca te deixará na mão. Com a Meta TV, você não só assiste aos jogos sem perder nenhum lance, em qualquer plataforma que desejar, mas também tem acesso a uma variedade de canais, filmes, desenhos e praticamente todo o conteúdo que você possa imaginar. Imagine poder acompanhar as partidas mais emocionantes em alta qualidade, sem as frustrações das falhas de transmissão. E não é só isso. A Meta TV adapta-se ao seu estilo de vida, permitindo que você assista quando e onde quiser, seja no seu smartphone, tablet, computador ou TV. E o melhor de tudo, com o código que está sendo exibido na tela, você pode experimentar o serviço gratuitamente por 7 dias. Não perca tempo, baixe agora mesmo. O link está no comentário fixado e na descrição. Durante uma partida da segunda divisão do campeonato dinamarquês, o árbitro percebeu uma falta cometida pela equipe defensora e apitou com o ataque já na área penal, interrompendo assim um potencial lance de gol. O árbitro reagiu emocionalmente ao erro que havia cometido e, percebendo suas ações, quase imediatamente colocou as mãos na cabeça e caiu de joelhos. Os jogadores de ambas as equipes apoiaram o árbitro infeliz. Vale notar que naquele episódio a equipe atacante estava perdendo por 1-0, mas acabou conseguindo empatar o jogo. Japhet Tanganga divertiu o banco de reservas com sua finalização imprecisa de longa distância. O zagueiro arriscou um chute forte de 30 metros, mas errou as contas e a bola foi muito alta. A câmera então captou seus companheiros de time Heung-min Son e Dele Alli, que não contiveram as risadas diante da tentativa fracassada do zagueiro de finalizar. O zagueiro italiano Leonardo Bonucci protagonizou um episódio engraçado durante a comemoração da vitória sobre a Espanha na semifinal da Eurocopa 2021. Após o final da partida, o zagueiro de 37 anos se aproximou do setor com os torcedores italianos comemorando o triunfo junto com eles. Leonardo queria voltar ao campo, mas uma mulher segurança bloqueou seu caminho, confundindo o jogador com um torcedor que, na opinião dela, estava prestes a invadir o gramado. O mal-entendido durou alguns instantes, mas Bonucci acabou sendo reconhecido. O zagueiro ficou visivelmente surpreso com a atitude da segurança do Wembley, mas logo começou a rir e abraçou a moça. No jogo entre Chelsea e Liverpool, depois de um passe de Salah, Sadio Mané decidiu chutar de primeira, mas não conseguiu, e a bola passou por baixo de sua perna. Mas aparentemente Mané não entendeu o que aconteceu e procurou a bola desesperadamente, olhando para todos os lados sem compreender para onde ela tinha ido. Após o apito final da decisão do campeonato colombiano, o goleiro Álvaro Monteiro do Deportes Tolima ficou tão feliz com o som que a primeira coisa que fez foi ir cumprimentar a pessoa que fez ele, ou seja, o árbitro. O goleiro começou a erguer e abraçar o juiz, mas o árbitro não compartilhou o sentimento de alegria e mostrou o cartão amarelo para ele. O momento mais tenso da semifinal da Euro 2021, Chiellini parecia extremamente confiante durante o sorteio. Para definir os lados, ele constantemente brincava com os árbitros, sorria, cutucava e abraçava um Jordi Alba um pouco atordoado com tal comportamento. No momento, Giorgio até atingiu levemente o queixo de Alba com a mão, dizendo em espanhol de brincadeira: mentiroso e mentiroso. Isso aconteceu quando ambos os capitães pensaram que o sorteio estava a seu favor. Os árbitros concordaram que o italiano havia vencido naquele momento, mas mesmo assim fizeram um segundo sorteio. O capitão espanhol claramente não estava no clima para brincadeiras e parecia inseguro. O segundo sorteio também apontou para o gol desejado por Chiellini, aquele atrás do qual os torcedores italianos estavam sentados. O zagueiro, satisfeito, então ergueu Alba algumas vezes de maneira paternal e deu tapinhas nas costas do espanhol. O momento mais famoso da Eurocopa 2021. A 28 segundos do apito final do tempo adicional do segundo tempo, Chiellini agarrou Saka pelo colarinho e imediatamente virou meme. A Inglaterra tinha uma chance em potencial, mas Giorgio não se abalou e apagou o incêndio, agarrando firmemente o adversário escorregadio pelo colarinho e o arremessando violentamente para fora de campo. E acabou que o lance se espalhou em memes e piadas. Chiellini salvou a pátria. A vida é curta demais para não pedir pizza. Quando eu levanto do computador, A Criação de Adão, 2021.
Neste caso, Renato Gaúcho decidiu impedir que o jogador cobrasse o arremesso lateral, o técnico simplesmente ficou na trajetória do arremessador e fez de tudo para evitar que a bola fosse lançada com força na área. No final, o jogador ficou frustrado e desistiu de cobrar o lateral. Em um jogo do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Corinthians saiu do gol e interrompeu um ataque dos donos da casa. O árbitro quis mostrar o cartão amarelo por essa falta. Isso não agradou muito Diego Souza. O meio-campista não encontrou nada melhor a fazer do que roubar o cartão amarelo do árbitro, antes mesmo que o juiz pudesse mostrá-lo ao goleiro. Ele correu com o cartão pelo campo, aparentemente, achando que sem o amarelo o árbitro só teria o vermelho e seria obrigado a expulsar o goleiro. Mas o plano do brasileiro fracassou. O árbitro não mudou de ideia e calmamente pegou um segundo amarelo do bolso, advertindo o goleiro. E o ladrão teve sorte, pois o árbitro decidiu não puni-lo com cartão por conduta antidesportiva. O ex-goleiro do Arsenal, Arthur Okonkwo, divertiu os torcedores durante uma partida amistosa contra o Hibernian. Em uma situação inofensiva, o goleiro não conseguiu alcançar a bola, o que foi aproveitado pelo atacante adversário. O jogo terminou em 2-1 para o time escocês. No jogo da segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2020, Átila Fiola marcou contra a França e abriu o placar, mas a grande atração foi a comemoração. Ele correu até o escanteio, pulou a barreira de delimitação e invadiu a área improvisada da imprensa. Havia uma repórter sentada à mesa com um microfone. Claramente a moça não esperava que um jogador de seleção nacional fosse parar ao seu lado. Ela procurava algo embaixo da mesa, levantou os olhos e viu, surpresa, um bando de atletas comemorando. A jornalista ergueu desajeitadamente as mãos, sorriu e encontrou a câmera do cinegrafista. A expressão no rosto da senhora acabou sendo a parte mais engraçada. Ela se parece um pouco com a famosa expressão de dor do Harold. A propósito, o protagonista da lendária imagem também é húngaro. Em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção inglesa goleou a Hungria fora de casa por 4-0. Naturalmente, as arquibancadas dos donos da casa reagiram muito mal à comemoração de um dos gols e começaram a arremessar copos de cerveja em direção aos jogadores ingleses, tentando acertá-los. Mas Declan Rice pegou um copo arremessado pelos torcedores e bebeu a cerveja propositalmente, observando a reação da torcida. Jack Grealish, olhando para o companheiro de equipe, também pegou uma bebida e tomou um gole. Em um jogo amistoso na casa dos campeões alemães em Munique, o Bayern de Munique empatou com o Ajax aos 44 minutos. Joshua Zirkzee fez o mais difícil, driblou o goleiro. Mas quando chegou a hora de finalizar a 1 metro do gol, o jogador hesitou e perdeu a coordenação, e o zagueiro do Ajax conseguiu afastar a bola. Uma semana depois, o atacante foi emprestado. O meio-campista do Augsburg, Iago, aparentemente apostou que haveria um gol nos primeiros 5 minutos do jogo durante um ataque do Bayer Leverkusen. O defensor da equipe da casa, de maneira espetacular no estilo de Messi, lançou a bola por cima do próprio goleiro e a mandou para as redes. E seu companheiro de time, Florian Niederlechner, parece ter apostado em um total acima de 1.5. Cerca de 10 minutos depois, com uma incrível cabeçada, ele também colocou a bola no próprio gol da mesma maneira. E não parou por aí. O zagueiro do Bayer Leverkusen, Mitchell Becker, provavelmente também tinha um plano, mas para um total de 2.5 gols, aos 30 minutos após um passe, ele dominou a bola de maneira desajeitada, e ela foi bater no goleiro. Então ele decidiu afastá-la, mas errou, e a bola passou entre as pernas do goleiro, sendo que o autor do segundo gol contra-aproveitou para empurrá-la para dentro do gol. Poderia ter parado por aí, mas no final do jogo, o goleiro do Augsburg decidiu não ficar atrás dos seus companheiros, e no estilo Neuer, saiu correndo para afastar a bola. Sua ideia fracassou, pois o meio-campista adversário simplesmente passou a bola por cima dele e marcou o 4º gol de sua equipe. Neste caso, 2 defensores mostraram uma verdadeira atuação defensiva. Após um passe impreciso do adversário, o primeiro defensor simplesmente errou a bola. Então o segundo decidiu consertar o erro do companheiro, mas aparentemente resolveu repetir a jogada, e também errou a bola. A bola foi parar na perna do atacante do time oponente, que calmamente a empurrou para as redes. Em um lance da partida entre Bélgica e Itália de 2021, o atacante Ciro Immobile disputava a bola e levou uma pequena pancada na perna. O italiano caiu no gramado e segurou a perna, mas os árbitros não reagiram àquela jogada. O ataque italiano continuou e após alguns segundos no chão, Immobile se levantou imediatamente depois que Nicolò Barella marcou o gol. Em um jogo do Campeonato Português, o goleiro da equipe da casa quase se afogou na lama. Aos 83 minutos, um jogador do time visitante chutou de fora da área. Para defender o goleiro, saltou atrás da bola e caiu em uma poça. Depois da defesa inútil, pois a bola passou ao lado do gol, o goleiro enlamaçado precisou esfregar os olhos por causa da lama, já que todo o seu rosto ficou sujo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui.
Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui! E agora começamos falando de Kylian Mbappé. No 5º minuto de um jogo contra o Montpellier, os parisienses conquistaram um pênalti. Kylian se aproximou da bola e cobrou o pênalti, mas o goleiro salvou sua equipe. Em princípio, isso pode acontecer com qualquer um. O interessante vem a seguir. Poucos segundos depois, o VAR informou ao árbitro que o goleiro infringiu as regras ao se adiantar antes do chute e que era preciso cobrar o pênalti novamente. Mbappé se aproximou da bola mais uma vez. Ele demorou para posicioná-la e parecia que estava um pouco nervoso. Kylian corre, chuta e novamente não converte. Desta vez o goleiro desvia a bola na trave e a bola volta para Kylian. E finalmente agora é 100% gol nas redes vazias. Mas mais uma vez não. O francês erra de 5 metros e chuta muito alto. Sim, o rebote foi desagradável e acertar a bola corretamente não era tão simples, mas pense só por um momento. Em 2 minutos, Mbappé perdeu 2 pênaltis e errou em um gol vazio. Uma situação muito desagradável e embaraçosa. As falhas de Kylian não pararam por aí. 15 minutos depois, ele sofreu uma lesão e não conseguiu continuar jogando, saindo de campo aos 20 minutos de jogo. Vamos para Arsène Wenger. Se você acompanhou o futebol naquela época, certamente se recorda de Wenger como o homem do casaco acolchoado. Sim, o casaco acolchoado se tornou uma espécie de marca registrada para ele. Mas até mesmo o casaco de penas pregou peças no treinador várias vezes. Veja só como ele lutava com esses zíperes. Eles sempre emperravam e Arsène tentava de tudo para consertar isso. Muitas vezes capturado pelas câmeras dos operadores. Já aposentado como técnico, Wenger admitiu que os casacos eram frequentemente muito longos e às vezes o zíper não funcionava. Lutei muito contra isso. Eu percebia que estava sob olhares atentos quando tentava fechar os casacos e revendo esses episódios, sinceramente, me sinto um pouco constrangido. Receber uma lesão do nada, acho que você costuma ouvir essa frase durante as partidas, e agora verá um exemplo perfeito dessa expressão. O ex-atacante do Chelsea, Timo Werner, simplesmente deveria cobrar um escanteio. O alemão nem mesmo correu, mas passou a bola para o companheiro mais próximo e acidentalmente esbarrou na bandeira de escanteio, chutando com a perna direita à perna esquerda. Timo imediatamente sentiu dor, se agachou no gramado e por algum tempo não conseguiu se recuperar. Sim, todos os espectadores sentiram a estranheza disso, mas Werner conseguiu continuar jogando. A parte mais interessante é que ele perdeu o próximo jogo devido a uma lesão, mas não tenho certeza se está relacionado com esse lance. Às vezes ocorrem situações em que até os colegas de equipe não conseguem conter o riso diante do que presenciam, e o primeiro herói dessas cenas é Dele Alli. Recebendo um passe na lateral, o inglês não conseguiu se manter de pé, e ao tentar recuar, caiu no gramado. Embora tenha saído da situação de maneira elegante, fazendo um giro de costas, ele não se salvou da zoação dos colegas. Observe a reação de riso dos que estavam a poucos metros do ocorrido, Heung-min Son e Reguilhon, mas para Ndombele a situação não foi tão engraçada. O segundo episódio ocorreu com o jogador do Real Madrid, Mariano Dias. O atacante dominicano conseguiu se infiltrar pela borda da grande área e quando estava prestes a realizar um cruzamento básico, ele simplesmente não acertou na bola, realizando ao invés disso uma cambalhota surpreendente. A reação dos colegas não demorou. Isco estava chocado enquanto Marcelo ria descontroladamente. Poucos minutos depois, as câmeras capturaram novamente o rosto de Marcelo e também de Vinícius. Contudo, possivelmente eles já estavam rindo por outra razão. O goleiro titular do Newcastle, Nick Pope, estava tendo uma excelente temporada com os Magpies, mas no jogo de fevereiro do ano passado contra o Liverpool, Pope não era o mesmo. Já aos 17 minutos de jogo, os Reds lideravam por 2-0. Mas o mais surpreendente não foi isso, mas o que aconteceu aos 20 minutos da partida. Nick queria evitar que Salah chegasse primeiro à bola e tentou afastar ela de cabeça para o lado de fora, mas algo deu errado. Nick não alcançou a bola, caiu no gramado, bateu na bola novamente e de alguma forma a pegou com as mãos e depois a lançou como se nada tivesse acontecido. E é claro, após essa manobra ridícula, Pope instantaneamente se viu diante de um cartão vermelho. Sendo expulso do campo literalmente no meio do primeiro tempo, as ações de Nick são difíceis de explicar. Sim, erros acontecem com goleiros ao sair do gol, mas por que ele pegou a bola com as mãos a 10 metros da grande área? Talvez seja um instinto de goleiro, mas seria melhor pro Newcastle sofrer o terceiro gol do que ficar em desvantagem numérica, ainda mais perdendo seu goleiro titular. Como resultado, essa expulsão afetou não apenas a Premier League, mas também a final da Copa da Liga. Por esse motivo, na final, os gols dos Magpies tiveram que ser defendidos pelo pouco conhecido Loris Karius, que não havia aparecido em campo por 2 anos. Seguimos adiante, e aqui temos uma situação constrangedora com Cristiano Ronaldo. O português deu um toque na bola com a mão, e ao ouvir o apito do árbitro, chutou com toda a força, acertando diretamente na cabeça de Khedira. Cristiano literalmente nocauteou seu companheiro de equipe.
Naturalmente, tudo aconteceu no calor do momento, e Cristiano certamente não esperava acertar seu parceiro. Ainda assim, Khedira sentiu bastante dor e ficou deitado no gramado por um tempo segurando o rosto. Curiosamente, alguns minutos depois, Khedira deixou o campo para ser substituído, e é bastante provável que isso esteja relacionado a suspeitas de concussão. Neste caso, o meio-campista do Chelsea, Tiemoue Bakayoko, não conseguiu dominar a bola, permitindo que ela passasse entre suas pernas e fosse para fora. Tiemoue correu imediatamente atrás da bola pela lateral, mas escorregou e caiu de forma engraçada diante dos torcedores. Felizmente, o francês não se machucou, mas conseguiu divertir seus próprios fãs. Gareth Bale conseguiu arrancar risadas da plateia em uma ocasião. O galês escapou com sucesso de um defensor, e quando parecia que ele iria rolar a bola para Benzema ou Ronaldo, Bale hesitou e decidiu chutar, mas no final acabou chocando a chuteira contra o gramado, caindo no chão com o defensor, pegando a bola tranquilamente e encerrando o ataque do Real Madrid. O futebol feminino é sempre fascinante. Neste episódio, a goleira falhou ao afastar a bola e ela voou ao longo do gol. Agora observe o que a defensora Helena Eck fez. Sim, a jogadora ajudou as adversárias a concluir o ataque enfiando a bola na rede vazia. E o mais importante, em seu próprio gol, a moça imediatamente levou as mãos à cabeça por causa do gol contra ridículo e também talvez de vergonha. E em uma ocasião, o filho de Messi deixou seu pai todo corado. Lionel Messi e Luis Suárez perderam o jogo contra o Betis devido a lesões, então assistiram ao jogo das arquibancadas. Os jogadores azul-grená levaram seus filhos para o campo. Já no primeiro tempo, um gol foi marcado e o filho mais novo de Léo, Mateu, decidiu comemorar. Só que o gol não foi marcado pelo Barcelona, mas sim nas redes do Barça. Dê uma olhada na reação de Messi e Suárez à travessura do filho de Lionel. Claro, todos riram, afinal a criança dificilmente entendia algo. Mas Mateu já foi flagrado várias vezes não apoiando a equipe principal na vida de seu pai. Então acontece que os filhos das estrelas do futebol nem sempre são leais aos times de seus pais. E agora o momento mais constrangedor da Copa do Mundo de 2018. Naquele dia, os belgas conseguiram vencer os ingleses marcando o único gol aos 51 minutos, graças a Januzaj. Mas a parte mais engraçada aconteceu fora das câmeras principais. O atacante da Bélgica, Michy Batshuayi, estava tão cheio de emoção que tentou com toda a força marcar novamente, só que a bola traiçoeiramente acertou a trave e com o ricochete acertou diretamente na cabeça de Michy. Este episódio, junto com a bola de Alisson, tornou-se o principal meme da Copa do Mundo de 2018. E o próprio Michy descreveu de forma engraçada o que aconteceu em suas redes sociais. Eu sabia que iria rir quando abrisse as redes sociais. Por que sou tão burro? Caramba, isso doeu. A celebração do Fortnite é superestimada. Eu precisava inventar algo novo. A propósito, vamos voltar à bola vermelha e ao goleiro brasileiro Alisson. Eu já mostrei esse episódio em outro vídeo, mas você pode dar uma olhada novamente. E eu não mencionei esse incidente à toa. O goleiro do Watford, Ben Foster, em um momento maravilhoso, tentou repetir o truque de Alisson, mas por pouco não se machucou, já que a bola era mais dura do que o normal. A plateia aplaudiu isso, e Ben mostrou que sua batalha com a bola amarela não havia terminado. Ele correu novamente em direção ao oponente inflado, e desta vez conseguiu estourá-lo, missão cumprida. O inimigo foi derrotado, então podemos continuar o jogo. E certa vez até Jordi Alba se viu segurando o rosto diante dos torcedores do Barcelona. Foi durante uma partida fora contra o Deportivo. O espanhol queria impedir os atacantes adversários de chegar à bola e tentou afastá-la para longe. Mas em vez disso, Alba, sem esperar por isso, jogou a bola sobre seu próprio goleiro Víctor Valdés e literalmente presenteou o time da casa com um gol contra. Se desconsiderarmos o fato de que o gol foi marcado em seu próprio gol, foi bastante bonito. Mas os torcedores do Barcelona poderiam se sentir desconfortáveis, não apenas por causa desse gol contra, mas também pelo resultado do jogo, já que a partida terminou com a vitória do Barcelona por 5-4 e o Deportivo ocupava até então a penúltima posição na La Liga. E uma vez de vergonha, Thomas Müller quase derreteu. O Bayern ganhou um escanteio. Müller estava perto da bandeira, primeiro fingindo que entregaria a bola ao seu parceiro e depois começou a recuar. Thomas já estava imaginando como repetir o sucesso de Alexander-Arnold, mas em vez de um passe preciso para o parceiro, o alemão rolou a bola pela linha lateral. O fracasso de Müller divertiu os torcedores, e o jogador não escondeu a vergonha e a decepção segurando a cabeça e caindo no gramado. Acho que muitos já tiveram a oportunidade de apreciar a habilidade de Antony. Este é o famoso spinner. Alguns consideram esse truque o mais inútil, pois na prática não ajuda o brasileiro a avançar no ataque.
E em um dia, o técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, não aguentou ver isso. Em um jogo contra o Sheriff, Anthony recebeu a bola na lateral e por alguma razão desconhecida começou a realizar seu amado spinner. O adversário simplesmente ficou parado assistindo a essa apresentação circense, enquanto Anthony continuava a entreter o público, girando no mesmo lugar, rodando, e isso é o suficiente. Mas é preciso jogar futebol. O brasileiro parou e decidiu passar a bola para um companheiro. Bem, o resultado disso vocês podem ver por si mesmos. E agora olhem para o rosto de ten Hag. As duas giradas de Anthony e o mal-sucedido passe ao parceiro claramente desagradaram ao treinador. Em pouco tempo, Anthony foi até colocado no banco de reservas. Sobre isso, o ex-jogador do Manchester United, Paul Scholes, expressou-se ainda melhor. Não sei o que ele está pensando. Ele não está entretendo ninguém. Ele precisa se livrar disso urgentemente. Isso é vergonhoso, sem mais nem menos. Querem ver um exemplo perfeito de exibição de habilidades? E isso vem de Richarlison no jogo da Copa do Mundo de 2022. O brasileiro mantém a bola na cabeça e então com o pé dribla 3 jogadores da Coreia do Sul. E então começa a beleza. Os brasileiros aproveitam o espaço livre do adversário e marcam um dos melhores gols de combinação do ano retrasado. Neste episódio, não há dúvidas sobre Richarlison. Novamente temos Richarlison que esqueceu que não estava no seu quintal. Ao receber a bola, o brasileiro simplesmente decidiu fazer embaixadinhas diante dos jogadores do Nottingham Forest. Acham que isso não irritou os jogadores? Então vejam como após 2 segundos, o adversário simplesmente derrubou Richarlison, talvez dando a entender que ele não deveria mais fazer esse freestyle durante o curso do jogo. Vamos para Mario Balotelli. Jogando pelo Nice, o italiano por alguma razão começou a executar dribles falsos inexplicáveis à beira do campo. Eles não trouxeram nenhum benefício. E o zagueiro do PSG simplesmente ficou parado assistindo a esse espetáculo enquanto Balotelli continuava a zombar do oponente. No final, a paciência de Matuidi se esgotou que ele nem tentou jogar na bola e simplesmente investiu com o corpo em Mario e derrubou o italiano no gramado. Mas Mario é Mario, e isso, pelo contrário, o divertiu. E alguns segundos depois, Balotelli já estava em conflito com outros jogadores parisienses. Outro lance bizarro e sem sentido foi mostrado pelo excelente jogador francês Alain Saint-Maximin. Em pé na lateral, o francês não encontrou nada melhor do que começar a dançar ao redor da bola. Surpreendentemente, tudo terminou bem. E tudo porque Saint-Maximin rapidamente deu um passe para seu companheiro. Já o jogador português do Manchester United, Luiz Nani, escapou por pouco de uma lesão devido aos seus truques. Recebendo a bola, o jogador português decidiu segurá-la na cabeça até o final e depois nos joelhos. Honestamente, tudo parecia técnico e bonito. O jogador do Arsenal, Justin Hoyte, após isso, caiu no gramado, o que parece até humilhante. Mas os Gunners não gostaram nada desses movimentos. Inicialmente, Justin Hoyte tentou derrubar o português, mas então no horizonte apareceu Mathieu Flamini, que saltou com as 2 pernas diretamente nas pernas de Nani e, para grande sorte, acertou a bola e não a canela do português. Com o tempo, Flamini admitiu que naquele momento foi dominado pela raiva e queria dar uma lição em Nani, mas agora ele entende que poderia ter repetido o sucesso de Roy Keane e Alf Inge Haaland. Então é melhor não fazer isso mesmo que o oponente provoque com suas técnicas. A propósito, ainda não mencionei, mas naquele momento o Arsenal estava perdendo para o Manchester United por 4-0 e dá para entender que naquele momento os Gunners não estavam com disposição para brincadeiras. Mas se você quiser ver os dribles mais sem sentido e desnecessários na história do futebol, é definitivamente preciso acompanhar o campeonato sul-africano. Veja, por exemplo, o que esse jogador do Kaizer Chiefs está fazendo. Isso não se parece muito com futebol, parece mais uma competição de freestyle de futebol. E o que você acha desse personagem? Afunda, gira, faz alguns movimentos estranhos. Até o árbitro ficou chocado, interrompendo instantaneamente o jogo e mostrando ao jogador um cartão amarelo por conduta antidesportiva. E aqui está outro freestyle sul-africano. Sim, a técnica é excelente, nisso não se pode discordar. Mas espere, por que ele está fazendo isso do nada? E neste momento, ele elevou a bola ao ar de forma demonstrativa e depois passou a bola também de forma demonstrativa sem olhar. Novamente a bola está sendo exibida do nada e muitos outros truques que você nunca verá nas principais ligas. E agora observe a apresentação dos jogadores do Orlando Pirates. Em busca de informações na internet, me deparei com um termo chamado de casiflava.
Inicialmente, isso era usado apenas em jogos amistosos, mas com o tempo os jogadores começaram a utilizar isso em partidas contra adversários mais fracos. Isso se tornou tão popular que até os árbitros começaram a combater isso. Não é à toa que eles mostram cartões amarelos por vários dribles sem sentido para que o futebol africano continue sendo futebol e não uma competição de freestyle. No caso de Nabil Fekir, uma punição severa o aguardava. O francês, assim como Richarlison, decidiu exibir seu talento na lateral, mas isso saiu muito bem e parecia mais lógico do que no caso do jogador do Tottenham. Fekir deu e recebeu um passe de volta. Mas como você pode entender, esses truques não agradam muito aos oponentes. Não se passaram 5 segundos até que o jogador do Bilbao derrubasse o francês e Muniain dissesse algo e tocasse o rosto dele. Bem, Nabil atingiu o espanhol com sua perna, e como resultado, o árbitro instantaneamente entregou a Fekir um cartão vermelho por comportamento antidesportivo. E o jogo pro francês foi encerrado, mas Muniain, que irritou o Fekir, recebeu apenas um cartão amarelo, e foi assim que um truque se transformou em um cartão vermelho. O brasileiro Neymar é um mega talento, seus dribles sempre surpreendem, e o mais importante é que ele usa o SA com propósito, e muitas vezes eles ajudam a obter resultados. Mas em 2019 houve uma anomalia que custou muito cara para Neymar. O jogo entre PSG e Strasbourg não prometia nada de especial, mas então entrou em cena Neymar, que começou a zombar literalmente dos adversários no centro do campo. Aqui, por exemplo, o brasileiro decidiu dar um chute falso por algum motivo. Isso não trouxe resultado, e um momento depois o oponente derrubou o jogador no gramado e depois ainda gritou para que ele não repetisse mais aquilo. Novamente um episódio no centro do campo. Recebendo a bola, o jogador habilmente contornou o primeiro adversário, mas então era apenas passar a bola ao companheiro. Mas o brasileiro decidiu brincar com o oponente, realizando 3 vezes o mesmo movimento e depois caindo no gramado, onde se levantou e correu para esclarecer as coisas. Antecipando, essa finta se tornou fatal pro Ney. E mais preocupante ainda foi o terceiro drible no centro do campo, que aconteceu imediatamente após a jogada anterior. Sem mais nem menos, Neymar decidiu realizar uma carretilha e finalizar a 35 metros do gol. Concordo aqui, parecia incrivelmente impressionante. Além disso, o brasileiro ficou a metros de encerrar tudo com um gol magnífico de fora da área. Mas você sabe como esse episódio terminou para Neymar? Com uma lesão, mais precisamente com uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Ele ficou fora por 3 meses e só voltou ao campo em maio. E sim, o mais vergonhoso é que ele sofreu a lesão no 2º episódio, não no 3º. Em uma das repetições é possível ver como seu pé torceu e aparentemente com sua carretilha, ele só piorou as coisas ou já sentia dor, mas não deu importância. E se lembrarmos daquele episódio, tudo isso poderia ter sido evitado se Neymar, após seu primeiro drible, simplesmente tivesse passado a bola ao companheiro no centro do campo. Os jogadores do Strasbourg são culpados? Claro, Neymar é culpado aqui? Também sim, afinal ele sabe que está jogando em uma liga onde chegam duro. E tudo bem se ele fizesse isso perto do gol adversário, mas esses truques no meio do campo irritam ainda mais jogadores já enfurecidos. E como bônus, quero lembrar um episódio engraçado, mas significativo. Na verdade, isso aconteceu em uma mini partida de futebol, mas está relacionado ao lendário Francesco Totti. Um dos jogadores da seleção do Kuwait decidiu usar o drible da lambreta diante do imperador de Roma. E agora veja como Totti respondeu a isso. Sim, o italiano simplesmente com um toque colocou a bola na rede e provou que nem sempre é preciso responder ao provocador com força. Às vezes é preciso mostrar seus talentos no futebol e, além disso, jogar um pouco mais simples, sem usar fintas. E vamos começar com um episódio extremamente ridículo que ocorreu em 2017 na Copa da Tailândia. O jogador do Bangkok chutou a bola com força e acertou o travessão. O goleiro imediatamente correu para comemorar a vitória com seus companheiros, mas a bola quicou no gramado, voltou para o gol. E quando os colegas de equipe começaram a gritar sobre isso, já era tarde demais. E a bola traiçoeiramente entrou diretamente no gol. Esse é um ensinamento de vida que o goleiro certamente aprendeu. É interessante notar que nessa série de pênaltis, Bangkok venceu por 20-19. E vamos para o pênalti do meio-campista argelino Amir Sayoud em 2011 na Copa do Egito. Amir decidiu bater um pênalti, mas algo deu errado. E ao invés da execução normal, ele tentou enganar o goleiro com uma acrobacia, o que ele conseguiu. Só o que ele não conseguiu foi acertar a bola corretamente. Amir fez o público rir, e o árbitro ainda mostrou um cartão amarelo para o jogador. No verão de 2022, o Chelsea jogou um amistoso contra o Charlotte. Aos 92 minutos, o Charlotte converteu um pênalti e o jogo imediatamente foi para a disputa de pênaltis. Uma vez que em jogos amistosos geralmente não há tempo extra,
O meio-campista Conor Gallagher se preparou para bater o terceiro pênalti do Chelsea. O jogador tentou ser um pouco ousado em sua tentativa, chutando lentamente no centro, dando uma cavadinha, esperando que o goleiro se jogasse para o lado. Mas o goleiro não caiu na armadilha e permaneceu em sua posição para defender o que acabou sendo um pênalti ridículo e engraçado. Até mesmo o goleiro do Charlotte não conseguiu conter o riso. Como resultado, essa cobrança cômica de Gallagher foi a causa da derrota do Chelsea. Nesse caso, só podemos sentir pena do pobre goleiro. Após o chute, o goleiro arrastou a bola com os pés, mas o traiçoeiro objeto saiu do campo de visão do goleiro. E enquanto ele procurava pelo projétil com os olhos, o atacante conseguiu finalizar a jogada e colocar a bola no gol. É engraçado e triste ao mesmo tempo, mas no futebol tudo pode acontecer. Aqui está um pênalti do campeonato da Guatemala que é mais engraçado não pela execução da cobrança, mas pela comemoração do jogador. O meio-campista Luiz Acunha do Deportivo converteu com confiança a sua cobrança. No entanto, em vez de comemorar o gol com seus companheiros de equipe, Luiz correu em direção à escada, que levava ao placar e mudou o 0 para o 1 sozinho. Depois disso, o autor do gol abraçou o rapaz responsável por trocar os números. Bem, algo assim, na minha opinião, só pode ser visto uma vez na vida. Agora esse jogador sérvio simplesmente esqueceu de chutar a bola. Parece que o jogador não tomou uma decisão final e quando chegou a hora do chute ele ficou nervoso e simplesmente não conseguiu chutar a bola, apenas tocou nela levemente e ficou tudo muito engraçado. Mas o árbitro marcou um tiro livre, pois o jogador deu 2 toques, o que é proibido pelas regras. E embora esse pênalti não faça parte de uma partida de futebol, pode causar tanto risos quanto vergonha. Na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, a América organizou um evento de escala mundial. E é claro, a abertura foi grandiosa. E o momento-chave deveria ser um pênalti para o show da diva Diana Ross, que deveria chutar a bola sem interromper sua música. Para que a cantora não errasse, o gol foi movido quase até a marca de pênalti, e conforme planejado, o gol deveria se desmontar após o gol. Mas isso não ajudou, pois a cantora simplesmente errou o chute, e o gol como deveria se desmontou, e o show continuou. E o goleiro Stone Brooks decidiu fazer algumas acrobacias para desmoralizar o cobrador do pênalti, mas a autoconfiança do goleiro só irritou o batedor. E depois de converter sua cobrança, ele decidiu zombar do goleiro e realizou as mesmas acrobacias bem na frente dele. Você acha que isso serviu de lição para Brook? Claro que não. O goleiro autoconfiante repetiu exatamente as mesmas ações na terceira cobrança e até conseguiu defender o chute do adversário. O mesmo aconteceu no quarto chute, e o mais engraçado é que a equipe de Brook perdeu aquela série de pênaltis, mas também vale a pena mencionar o goleiro da equipe adversária. Antes de cada chute, ele batia no travessão, fazendo com que o gol mal se mantivesse em pé, e ele repetia essas manipulações antes de cada chute. Pode-se dizer que ambos os goleiros transformaram uma série de pênaltis simples em um verdadeiro show. Também vale lembrar da fantástica falha do atacante belga Elombia Boyot. Há 10 anos, o jogador do Gent aproveitou sua chance de marcar um gol de maneira ridícula, caminhando lentamente em direção à bola e depois chutando de uma forma incompreensível. O jogador estava convencido de que estava fazendo tudo com facilidade, mas se esforçou demais fazendo com que a bola voasse fraca e errada. Após esse chute, os torcedores do Gent começaram a criticar Boyot, o que levou o jogador a abrir mão da braçadeira de capitão. E o episódio com Mohamed Salah, embora não seja tão engraçado em sua essência, é divertido devido à absurdidade do que aconteceu. Egito e Senegal disputavam quem se classificaria para a Copa do Mundo, mas após 120 minutos de jogo, não houve vencedor e a partida naturalmente foi para a série de pênaltis. O jogo de volta foi realizado em Senegal e era lógico que a maioria dos torcedores estavam lá. E durante a série de pênaltis começou uma verdadeira loucura. Os torcedores do Senegal cegaram os jogadores do Egito com ponteiros laser verdes. E não apenas os batedores, mas também o goleiro foram afetados. E quando a estrela egípcia Mohamed Salah se aproximou da bola, os fãs se dispersaram completamente. Em certo momento, todo o rosto de Salah estava envolto em luz verde, e parecia que Mohamed estava se transformando no Hulk. Esse show de luz na frente dos olhos naturalmente afetou Salah. O jogador chutou muito acima do gol, o que é bastante raro para os principais jogadores de futebol. Como resultado, o Egito perdeu a série de pênaltis e não se classificou para a Copa do Mundo. Na UEFA Youth League, entre Chelsea e Valência ocorreu um episódio estranho. O primeiro a chutar foi o jogador do Valência Alberto Gil. Após o seu chute, a bola cruzou a linha do gol, mas ricocheteou na estrutura do gol e voltou para o campo. O jogador tentou provar que era um gol, mas o árbitro não acreditou no jovem jogador e não deu o gol, embora na repetição seja claramente visível que o goleiro do Chelsea não alcançou a bola e ela entrou no gol. Como resultado, esse erro grosseiro do árbitro custou a vitória do Valência na série de pênaltis. Em outubro de 2005, em uma partida da Premier League entre
entre Arsenal e Manchester City, dois atacantes do Arsenal decidiram bater os pênaltis. Aos 61 minutos da partida, o Arsenal estava controlando o jogo e liderando por 1-0, e o primeiro gol foi marcado através de um pênalti. 12 minutos depois, os jogadores dos Gunners tiveram outra oportunidade de marcar um pênalti, mas decidiram fazê-lo de uma maneira incomum, repetindo o truque de Johan Cruyff. Durante a troca de passes entre Pérez e Henry, Pérez simplesmente não acertou a bola e acidentalmente acertou ela com a outra perna. Já Henry não conseguiu aproveitar o momento, resultando no defensor da equipe adversária sendo o primeiro a alcançar a bola. Naturalmente, a possibilidade de uma nova tentativa sequer foi discutida. O árbitro marcou um tiro livre em direção ao gol do Arsenal. Foi um fracasso típico de duas estrelas francesas. Em uma entrevista pós-jogo, quando perguntaram a Henry sobre o pênalti, ele não conseguiu conter o riso. O jogo da 37ª rodada da Championship entre West Bromwich e Swansea será lembrado para sempre por uma cobrança de pênalti que pode ser considerada a pior da história. O jogador norueguês Bersant Celina, ao tentar realizar o chute, acertou sua própria perna de apoio, o que permitiu facilmente aos jogadores defensivos afastarem a bola de sua própria área. Os jogadores do West Bromwich não apreciaram essa gentileza do adversário e venceram o Swansea por 3-0. No jogo entre West Ham e Manchester United, o time da casa estava perdendo por 2-1. Já era o minuto 92 da partida e de repente o West Ham ganhou um pênalti. O West Ham tinha uma substituição não utilizada naquele momento e David Moyes decidiu colocar em campo o jogador mais experiente Mark Noble. O inglês pegou a bola com confiança e se dirigiu ao ponto de penalidade. Mark correu para a bola e chutou, mas David De Gea defendeu o chute. Os torcedores do West Ham não acharam graça na situação, mas para os espectadores a situação parecia engraçada. Colocaram em campo um dos melhores batedores de pênalti da Premier League e ele não conseguiu lidar com a pressão. Talvez não tenha sido a melhor decisão colocar um jogador que passou o jogo inteiro no banco de reservas e não teve a chance de se aquecer adequadamente. Talvez ninguém discorde de que o futebol seja um jogo que envolve drama, tragédia, seriedade, e às vezes o destino de toda a partida depende de um pênalti, mas nem sempre acontece que um pênalti traga alegria ou decepção. Os heróis deste vídeo provaram que até mesmo esse elemento do jogo pode fazer os torcedores de ambas as equipes rirem. O futebol feminino nunca para de surpreender todo mundo. Se você não é fã do Bayern de Munique, com certeza não sabe que o clube tem enormes problemas com equipamento. Por exemplo, a estrela do Bayern, Jamal Musiala, correu o jogo inteiro com a camisa com o nome de Corentin Tolisso. O número 42 estava correto, mas o nome não. Embora seja engraçado, já que Tolisso usava o número invertido no Bayern, 24. E o mais interessante é que Corentin nem sequer estava relacionado para aquele jogo. Lembram da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2019 entre Liverpool e Bayern? Perceberam que Leon Goretzka, em vez de estar usando o emblema da Champions League, estava usando o emblema da Copa da Alemanha? Não se sabe como isso aconteceu, mas o Bayern até pagou uma multa por isso, já que é considerado uma violação. Ou, por exemplo, Robert Lewandowski, que usou camisas diferentes no primeiro e no segundo tempo, pode-se entender pela logomarca da equipe, que não apenas está em um local diferente, mas também tem qualidade distinta. Ou vamos tomar como exemplo Leroy Sané, mais uma aventura com um número onde colocaram o emblema do Bayern invertido no 0. O emblema deveria ficar abaixo do 0. Mas em um dos jogos, Sané estava com ele acima. Acho que vocês com certeza não perceberam esses pequenos detalhes. É até interessante. Será que a diretoria do Bayern compra os uniformes nos mercados chineses? Em um jogo contra o Nottingham Forest, Bruno Fernandes marcou um gol excelente a 17 metros do gol. Mas o mais interessante estava por vir. Os torcedores do Manchester United ficaram tão felizes com o gol que literalmente uma multidão inteira invadiu o campo, derrubando a placa de publicidade que os separava dos jogadores. O mais engraçado aqui é a reação de Casemiro. Enquanto todos os jogadores do Manchester United se afastavam assustados do local do incidente, o brasileiro, pelo contrário, ficou encantado com isso e até incentivou os torcedores. Mais tarde, as placas publicitárias foram recolocadas em seus lugares e o jogo continuou. Mais uma vez, Kai Havertz, pelo contrário, decidiu se juntar aos torcedores. Após um empurrão de um adversário, o jogador voou a toda velocidade na direção da placa de publicidade e a atravessou, caindo diretamente nos pés dos torcedores do Chelsea. Os torcedores até tiveram que chamar a equipe médica, pois durante a queda o alemão sofreu um pequeno ferimento. Felizmente a lesão não era grave e Kai pôde continuar o jogo. No final do jogo contra o Liverpool, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, chutou com toda a força uma garrafa de água que voou para o banco de reservas do adversário. Vendo que a garrafa atingiu uma pessoa no banco, Guardiola, segurando a cabeça, correu para se desculpar. O futebolista ganês Mohamed Anas foi eleito o melhor jogador da partida. O herói do jogo foi chamado para entrevista pós-jogo e nela cometeu um deslize fatal.
Obrigado por me dar o prêmio de melhor jogador do jogo. Eu valorizo muito meus fãs, minha esposa e minha namorada. Quero dizer minha esposa. Desculpe. Sim, ao vivo ele agradeceu acidentalmente à esposa e à amante. Depois Mohamed tentou se justificar dizendo que chama a filha de namorada, o que sua esposa sabe. Mas o que aconteceu depois, a história não conta. And I appreciate my fans also. My wife and my girlfriend. My wife. Yeah, sorry to say. I'm so sorry, my wife. Listen, I love you so much. Aya, I love you so much from my heart. Este é um caso único direto do campeonato holandês de equipes jovens. No meio do segundo tempo, o goleiro do Ajax interceptou um passe dentro da área e pegou a bola com as mãos. O goleiro decidiu jogar curto com o zagueiro Kik Pierre, que estava próximo. E então, como se nada tivesse acontecido, ele pegou a bola com as mãos e a colocou para o tiro de meta. Os atacantes adversários ficaram totalmente confusos e se viraram para o árbitro, que marcou pênalti por toque de mão, o que faz sentido já que a bola não havia saído de campo. E o jogo não foi parado, o que significa que Pierre violou as regras ao pegar a bola com as mãos dentro da própria área. O Roda bateu o pênalti e venceu por 1-0. Depois do jogo, Pierre buscava explicações. Pensei que em algum momento o árbitro havia apitado para uma falta e deveríamos bater a falta. Falei para o goleiro que eu mesmo faria e peguei a bola com as mãos, muito estúpido. Não podemos discordar da última frase do zagueiro. Quando um jogador se machuca em campo, a equipe médica é acionada e, nos piores casos, uma verdadeira ambulância. Mas na Romênia, os organizadores do jogo usaram um equipamento incomum para remover os jogadores lesionados do campo. Os futebolistas eram colocados em um carrinho de mão motorizado que os levava para fora do campo sob aplausos. Um deles ficou tão feliz com o ocorrido que se esqueceu da lesão e caiu do veículo. Bem, o que podemos dizer? Uma performance impressionante. Como retornar ao jogo em questão de segundos foi demonstrado pelo jogador do Real Madrid, Éder Militão, que após uma colisão com um adversário começou a cair de costas, mas então deu uma incrível cambalhota e instantaneamente se colocou de pé. Militão pode ter um concorrente no ex-zagueiro do Manchester United, Eric Bailly, que em um jogo contra o Young Boys deu um lindo bote para tirar a bola dos pés do atacante e em seguida levantou-se bruscamente com um truque incrível e assumiu a famosa posição do Homem-Aranha. Uma vez, problemas com a neve surgiram para os jogadores em uma partida da Bundesliga entre Freiburg e Colônia. Os atletas não estavam acostumados a jogar nessas condições climáticas. Por isso houve muitos erros das equipes. E claro, violações das regras, uma das quais resultou em um pênalti contra o Freiburg. Mas nem tudo é tão simples. 3 jogadores do Colônia junto com o árbitro procuraram por muito tempo o local de onde o pênalti deveria ser batido. Depois que a busca não obteve sucesso, o árbitro começou a contar a distância necessária com passos assim como nas peladas. No fim, o jogador marcou o gol e correu para comemorar com os torcedores que já estavam bem congelados. Em 2015, em um jogo da Copa entre Atlético de Madrid e Barcelona, ocorreram 2 episódios incomuns envolvendo um bandeirinha. No início do segundo tempo, Arda Turan não gostou que nem o árbitro nem o bandeirinha perceberam uma violação das regras por parte de Daniel Alves, embora a violação fosse evidente já que Turan perdeu a chuteira no lance disputado. Então o turco pegou essa mesma chuteira e a arremessou com toda a força na direção do bandeirinha. Felizmente não acertou ele, mas quase atingiu um membro da comissão técnica do Atlético de Madrid. O jogador só levou cartão amarelo por isso. O segundo momento neste jogo envolveu Jordi Alba. O lateral do Barcelona queria voltar o mais rápido possível para a defesa, mas a bandeira levantada e depois abaixada pelo bandeirinha acertou direto na cabeça de Jordi. O espanhol imediatamente caiu no gramado de tanta dor, inclusive com a bandeira na mão. Provavelmente Alba não esperava uma coisa dessas. E esta é a defesa mais incrível da história do futebol que aconteceu em um jogo do campeonato polonês. No minuto 65 da partida, o atacante da equipe mandante chutou de muito perto em direção ao gol dos visitantes, mas o goleiro, por um milagre, conseguiu fazer uma defesa simplesmente inacreditável. Ele desviou a bola e a prendeu com a mão na trave do gol. Parece que esse cara tem um super poder de atrair objetos para si, sorte incrível ou reação sobre-humana, mas ainda como ele conseguiu magnetizar a bola com as luvas desse jeito. Em 2017, no El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, Lionel Messi deu a assistência mais incomum de sua carreira. O argentino conseguiu manter a bola na linha lateral, depois driblou Marcelo e deu um passe diagonal para Vidal, que conseguiu marcar o terceiro gol contra o Real Madrid. Vocês dirão que não há nada de incomum, mas a grande sacada é rever o lance. Durante a disputa entre Messi e Marcelo, a chuteira de Messi saiu voando e o passe para Vidal. Messi deu descalço, mas mesmo assim ele conseguiu dar a assistência para o gol.
No campeonato mexicano, existe um goleiro chamado Esteban Andrada, e ele é a encarnação goleira do Harry Maguire. Assim como Harry, ele parece jogar bem, mas faz coisas estranhas. Partida decisiva do campeonato mexicano. América recebe o Monterrey. No minuto 24, o goleiro perde seu gol e quase toma um gol. Alguns segundos depois desse susto, ele fez mais uma peça. Desta vez não conseguiu segurar a bola, e só por milagre conseguiu pegá-la no último momento. 10 minutos depois, algo inexplicável aconteceu. Quando a bola já estava saindo de campo, Andrada fez um movimento estranho e manteve-a em jogo. Só que ele entregou aos adversários. Eles obviamente aproveitaram a burrice do goleiro e empurraram a bola para as redes vazias, empatando o jogo. No final do jogo, seu time perdia por 2-1 e após a cobrança de mais um escanteio, o goleiro por algum motivo não voltou para o gol. Vale notar que Esteban não correu para ajudar o time no escanteio e ficou no centro do campo. Como resultado, o adversário arriscou um chute do meio de campo e o goleiro decidiu jogar com as mãos a 40 metros do gol. Em seguida veio o cartão vermelho lógico e justo, e Andrada foi obrigado a deixar o campo deixando sua equipe com um jogador a menos, e ainda sem goleiro, já que não havia mais substituições. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!